Boa noite, tudo bem? Pai do Senhor. Eu senti meu coração da gente comentar sobre as 12 maldições, né? Que fala em Deuteronômio 11:26. E a primeira maldição que a gente vai ver vai falar sobre imagem de escultura ou fundição, né? E vai falar que é abominável ao Senhor. E a gente vai ver um relato dessa maldição lá no deserto, quando o povo vai atravessar, que Moisés sobe ao monte e aí eles criam para si um bezerro de ouro. Só que não é sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque o que Deus me trouxe no meu entendimento foi o quê? A Bíblia vai falar sobre criar essas imagens de escultura ou de fundição, ou seja, imagens metálicas ou de madeira, esculpida, né, por mão humana e colocar ela em lugar oculto. Hoje a gente não vê assim no meio cristão muita imagem, a gente já descartou isso do objeto físico. Por exemplo, uma imagem física a gente já não usa mais. Porém, o Espírito Santo tem me levado a meditar sobre idolatria de pessoas, né? Porque muitos de nós, quando temos um problema, ao invés da gente correr para o Senhor, para que o Senhor venha primeiro consolar o nosso coração, porque a Bíblia vai falar que aqueles que choram serão consolados, né? Então, o Espírito Santo, ele é o responsável por trazer aquele consolo, por tratar as nossas emoções, né? No cantinho da oração, onde a gente vai lá conversar com ele sobre os nossos problemas, sobre os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos desafios. E muitas vezes a gente tem negligenciado isso e ao invés da gente ir para o secreto, conversar com Deus sobre as nossas dificuldades, a gente tem buscado refúgio no homem. Eu vejo muitas pessoas presas a lideranças, muitas pessoas que negligenciam a sua responsabilidade de orar, pessoas que negligenciam o seu particular com o Senhor e buscam refúgio em orações de líderes, em orações de pastores, em orações de profetas, pessoas que correm atrás de profecias. A Bíblia vai dizer que a gente só busca o profeta quando a gente não está conseguindo ouvir a Deus. E isso é muito sério, porque a gente está vendo muitas coisas acontecer dentro das igrejas, as quais a gente não está conseguindo entender. Porque se a gente vai para a igreja em busca do Senhor Jesus Cristo, né, por que ficarmos presos em pessoas? Porque tem pessoas que não podem viajar sem pedir para os seus líderes. Tem pessoas que não podem sair, se deslocar, conversar com outras pessoas sem pedir autorização dos seus líderes, né? A gente ouve que é devido a uma obediência à liderança. Tá, mas e a Deus? A gente está conseguindo obedecer a Deus? Porque eu vejo muitas pessoas presas a lideranças e a igrejas, mas a liderança não é Deus e a igreja também não é Deus. Então aqui vai falar sobre essa imagem, guardar no oculto. O que é no oculto? No oculto a gente guarda aquilo reservado, aquele lugarzinho de esconderijo onde a gente pega como refúgio. Então, o nosso coração ele é enganoso. Muitas vezes a gente fala, só vou lá buscar um aconselhamento pastoral. Tá, mas esse aconselhamento tá te intimidando a ponto de ocultar a sua decisão? Tipo, entre você e o que o seu pastor diz. Vamos supor que você tem algo para resolver e no seu coração já tem uma inclinação, um sopro do Espírito Santo. E aí você fala, não, eu estou em dúvida, né? Vou lá ouvir o pastor. E aí você vai lá e ouve o seu pastor. E aí você fica com qual opinião? A sua ou a do pastor? Eu fico com a do pastor. Então temos que ver isso, porque muitas vezes estamos idolatrando o homem. Muitas vezes Deus quer falar ao nosso ouvido, Deus quer tratar as nossas dores, Deus quer tirar a insegurança, o medo. E a gente às vezes está com essa imagem, né, de escultura, essa imagem dentro de nós, referente a pessoas, a templos, né? Eu vejo muitas pessoas viajando, indo para longe, buscar unção, buscar poder. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que está aí para todos. Ele é o poder, ele é a unção, né? Eu vejo pessoas correndo atrás do poder de Deus para as suas vidas, mas
O nosso caráter precisa ser tratado. Nós temos a facilidade de esconder ídolos no nosso coração. Tem pessoas que idolatram roupas, tem pessoas que idolatram o marido, tem pessoas que idolatram as amizades, tem pessoas que idolatram o trabalho e tem pessoas que idolatram denominações e líderes. Então nós temos que ver que esse primeiro mandamento, a Bíblia vai dizer que é abominável ao Senhor. Nossa fé tem que estar só nele. Ele tem que ser o único que pode resolver os nossos problemas. Não estou dizendo um probleminha que você conta, um desabafo para um colega, para um amigo, para um pastor. Não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo é que você muitas vezes se isenta de ter a responsabilidade de orar, de buscar ao Senhor e corre para um ídolo ao qual você acha que é um guru, ou que é um mágico, ou que é um cartomante, ou um adivinho. Não sei o que você pensa quando você vai buscar. Quando você deixa de buscar no Senhor primeiro, você mostra que você não confia em você, que você ainda não é capaz de ouvir a Deus. E quando você vai buscar em pessoas, muitas vezes as pessoas podem falar para você do próprio coração delas. Você não sabe que vem do Senhor. E como eu faço para saber se vem do Senhor ou não? Estude a palavra, leia a palavra. E o aconselhamento tem que estar em acordo com a palavra. Porque o Espírito Santo, ele trabalha, ele revela de acordo com a sua palavra. A palavra é aonde vai discernir as coisas que vão acontecer agora no fim dos tempos. É a palavra, o segredo está na palavra. Então não busque refúgio em ninguém, aprenda a correr para o Senhor, correr para o braço do Pai, para os braços do Pai, correr para aquele que pode tratar a sua alma no mais profundo do seu ser, porque é disso que nós vamos precisar nessa era agora do fim dos tempos. Porque se for do jeito que a gente assiste em filmes, a gente nem sabe se vai ficar perto do nosso pastor. A gente vai se refugiar aí nas florestas. E muitas vezes esse guru, né, essa pessoa que a gente está acostumado a correr para ela, não vai existir. E aí? É hora de aprender a buscar o Senhor. E aí a gente vai se livrar dessa maldição. Porque não adianta a gente ir lá na frente e pedir, quebra toda maldição, em nome de Jesus sai toda maldição. Não é assim que sai maldição. Maldição se sai com obediência. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. E é do próprio Deus que vem a maldição. Então nós temos que aprender a obedecer ao Senhor e buscar refúgio somente nele. Amém? Que Deus abençoe a sua noite. Acredito que vou falar mais alguns aqui ainda hoje. Não sei se eu vou conseguir todos, mas o primeiro já foi. Um beijo no seu coração. Boa noite.